Então, gente, eu vou começar aqui falando novamente dessa questão da lista 2, na questão 3, tá? Vou compartilhar o PDF com vocês. Todos estão vendo o PDF. A dúvida foi aqui na letra J, na verdade na função J e na função K. Aqui na função J nós temos o domínio como reais não negativos, então inclui o zero. E a imagem vai de zero até mais infinito. Então aqui, ó, no seu... Vou colocar aqui como comentário, né, para a gente escrever. Né? Cadê a caneta? Reparem que no item J nós temos, pelo diagrama de Venn, né, os reais não negativos, e a minha imagem, eu tenho ali o elemento zero até o mais infinito, aberto, né? Lembrando que reais não negativos inclui o zero, então aqui nós temos 0, 1.2, π, tá? Vários elementos. E aqui nós teremos os elementos, cadê? J de x, né? J de x. Então, 0 ao quadrado nós teremos 0, 1.2 ao quadrado, né, teremos 1.2 ao quadrado, π ao quadrado teremos π ao quadrado. Nesse caso aqui, gente, para todas essas relações, né, quem leva a flecha só leva a flecha de um ponto. Então, eu tenho uma função que é injetiva. Tá? Todos concordam? Ela é injetiva. Eu não tenho aquele caso, né, clássico, menos 1 e 1, e aí menos 1 ao quadrado levando para o 1, e 1 ao quadrado levando para o 1. Esse cara aqui, ele não é a função injetiva, né? Porque quem leva a flecha está levando de dois pontos diferentes, então ele não é injetivo, tá bom? Esse carinha daqui de baixo, ele, portanto, seria sobrejetiva, né? Não sobraria ninguém, e não seria bijetiva. Aqui em cima nós temos somente, então, a função como injetiva. Deixa eu apagar aqui. Professor, por que E ela aí não a seria dúvida... subjetiva? Também, essa daqui sim. Essa daqui você também vai ser injetivo e sobrejetivo. Ah, Você vai tá, vai ser ser bijetivo. bijetora. Ah, tá. Bijetora, sim. Lembrando que a maioria das funções, né, elas são sobrejetivas. Lembra daquelas nossas, dos nossos teoremas da aula passada? Por convenção, as funções reais, que são essas funções daqui, elas são sobrejetivas. E aí lembra, para ver se está inversa, basta saber se ela é injetora. Então aqui ela é injetora e sobrejetora, bijetivo. Naquele caso de baixo não era, tá bom? Ela não era injetora, portanto não era bijetora, ela é somente sobrejetora. Tá bom, Ana? Aí a Beleza, outra beleza. dúvida foi com, beleza, foi com relação ao K. Né? A função K, ela vai de zero até mais infinito. Reparem que de zero até mais infinito é justamente o quê? Justamente real não negativo. Então, é exatamente o que está escrito aqui em cima. Isso aqui, ó, significa exatamente o que está aqui. Tá? E a imagem é justamente, né, igual também de zero até mais infinito. Então, é exatamente a questão. A função j e a função k, elas são idênticas. Tá? Então, essa é a nossa conclusão. Ok? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar isso. Com relação às trigonométricas da aula passada, eu queria perguntar se ficou alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, se tentaram usar o GeoGebra e funcionou, ou ficaram com dúvida e tal, querem comentar alguma coisa aí antes de começarmos a finalização das partes trigonométricas? Tranquilo, professor. Tá bom, legal. Só preciso achar aqui a apresentação, né? Então, falamos do seno,
cosseno e tangente. Vamos falar hoje, então, da cotangente, da secante, da cossecante e das relações trigonométricas e as funções inversas, tá? Seria esse cara daqui. Hoje, então, vai ser a nossa aula 16. Então, foram, então, 16 aulas para a gente abordar o conteúdo completo, como revisão para alguns, né? E como novidade para outros alunos. Então, a gente utilizou aí 16 aulas para que a gente pudesse nivelar, né, o conhecimento da parte do ensino, do nosso ensino médio. Foi 16. Foram 32 horas, né, de aula para nivelar o ensino médio aí. Quem quiser perguntar alguma coisa lá de trás, então aproveita. Só ver aqui, a gente está na parte 6, né, aula 16. Então vai ser a parte 6. Vocês vão ter aula hoje após as 3 horas, pessoal? Ai, gente, tem monitoria. Acho que é... Ah, que bom. 4. É com quem? Não me engano. É André Felipe, alguma coisa assim. O nome dele. Ah, é com o André, o André. Tá. Ele. Mas ele, na passada, ficou de confirmar se realmente hoje teria. Tá. Tá bom. Uma janela. Aqui, compartilhar. Todos estão vendo aí a apresentação. Vou colocar a caneta aqui. Ok. Vamos começar então. Vou desligar aqui a nossa câmera para ficar mais rápido. Que bom, Pedro Henrique, está tudo certo. Hoje aí temos 18 alunos, né? Então, Ana Luísa de novo conosco, Camila Piniel, Felipe Bertucci e o Felipe Calvelli, Giovana Bartel, Isabela Ramires, Letícia Nascimento, Lucas Leite, a Luísa Carneiro, a Meg, a Marcela Barreto, a Milene e Pedro Henrique e a Raquel Onofre. Isso aí. Então, hoje começaremos com a nossa aula 16, novamente falando sobre as funções reais. E a nossa primeira função de hoje vai ser a função cotangente. Reparem que no seno, cosseno e na tangente, eu sempre tenho apresentado para os senhores aqui o desenho do círculo trigonométrico, né? E mostrando para vocês a representatividade do seno, cosseno, tangente como tamanhos, né? Comprimentos, na verdade, de determinadas seções. Então, deixa eu ajeitar aqui o nosso círculo. Vou fazer um círculo um pouquinho melhor. Lembrem, né? 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Quando a gente medir, então, um arco, vamos fazer aqui um arco AM, né? Vou colocar aqui A, vamos colocar aqui um ângulo alfa qualquer. Então, quando a gente... vou colocar aqui em roxo, né? Para mudar as cores aqui. Vamos usar aqui seno. E aqui o cosseno eu vou colocar em preto, tá? Cosseno. Então, gente, o que a gente viu na aula passada, né? O seno, na verdade, ele representa, né, o seno de um ângulo, ou de uma maneira mais formal, o seno de um determinado arco, ele representa um comprimento, tá? Um comprimento que varia entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1. Então, se eu tenho esse arco aqui, representado pela nossa cor azul, o que é um arco, né? Um arco é uma fatia do meu círculo trigonométrico, né? Vamos falar que esse ponto aqui seja M, né? Então, esse arco aqui, ó, MAO, tá? Que é representado por esse ângulo alfa, ele tem dois parâmetros, né, trigonométricos que nós chamamos de seno, que é a projeção desse arco aqui. Então, o tamanho desse comprimento aqui, que você vai pegar a sua régua e medir, obviamente ele é menor do que 1. E aí, esse tamanho daqui, na verdade, ele representa o seno daquele ângulo ali. Então, o seno de alfa, ele é justamente essa projeção. Tá? E, por outro lado,
o nosso cosseno, tá? O cosseno do nosso ângulo, ele vai ser representado, tá? Por aqui, por esse comprimento daqui, a projeção nesse eixo daqui. Então, se eu pegar a régua e medir o tamanho desse comprimento aqui, vocês estão vendo também que ele é menor do que 1. Então, aqui eu falo que nós teremos a nossa tangente, o nosso cosseno, tá bom? Professor, para esse mesmo arco aí, de ângulo alfa, a tangente seria o quê? Lembrem, né, que eu também mostrei na aula passada, a tangente seria uma reta que passaria por aqui, tá? Tentar fazer um secante aqui, né? Ela é uma reta tangente ao nosso círculo trigonométrico. E aí, se eu novamente utilizasse esse ângulo alfa, eu faria essa projeção para cá, tá bom? E aqui, gente, então nós teríamos a tangente. Tangente que nós chamamos de TG, né? Também pode ser chamada de tan, tá? Ou até por alguns autores como tang, aquele suco horroroso que o pessoal faz aí de pozinho. Mas quando a gente era mais novo, gostava bastante. Então, a tangente é representada por essa reta que está tangente ao círculo trigonométrico. E aí o comprimento relativo, né, à tangente é esse daqui, pessoal, ó, daqui para cá. Então, aqui representa o tamanho da nossa tangente, em verde. Cadê? Então, aqui representa o tamanho da nossa tangente, aqui representa o tamanho do nosso seno, aqui representa o tamanho do nosso cosseno. E aí você tem que, como é que eu posso falar? Aproveitar, né, o que nós temos aqui e observar, né, alguns comportamentos. Como eu vou aumentando o meu ângulo de 0 até 90, vocês têm que observar que o valor do meu seno, né, o seno desse ângulo, ele vai se aproximando de 1, tá vendo? Cada vez mais próximo de 1. Ao passo que, né, quanto mais próximo de 90, π/2, o meu cosseno ele vai se aproximando de 0. Tá? Então, são essas ideias, né, que vocês têm que ter quando estão trabalhando com as funções trigonométricas. Então, falamos do seno, cosseno, tangente. Falamos também que a tangente de um determinado ângulo x, né, ela é representada pelo seno sobre o cosseno. Tá? Falamos, né, da tangente de 90 graus, π/2, que era o seno de 90 graus sobre o cosseno de 90 graus. Aí fizemos lá o círculo trigonométrico, seno e cosseno. Vimos que o seno de 90 vale 1 e que o cosseno de 90 vale 0. Falamos que isso aqui tendia para um número, né? Na verdade, era uma criação matemática chamada de infinito, né? Falei para vocês que tendia, porque eu não consigo, na verdade, dividir por 0. Mas, né, contudo, todavia, eu consigo dividir por um número que é bem próximo de 0. Tão próximo de 0 quanto eu queira. E aí nós vimos que se eu fizer essa divisão, o número vai ser muito grande. E eu posso cada vez mais diminuir esse número e aumentar ainda mais a nossa solução. Então, parece muito plausível que essa nossa conta, ela tenda, né? Essa nossa função tenda ao infinito. Isso também acontece, então, abordando a novidade da aula de hoje, com a função cotangente. Tá? A função cotangente, ela na verdade é 1 sobre a tangente. Então, se eu falo que seno de x sobre o cosseno de x, se eu falo que isso aqui é a tangente, tá? Por convenção, 1 sobre a tangente é a cotangente, representada por COTG, tá? Ou cotan ou cotang, mas geralmente é cotangente. A cotangente de x, pessoal, então é o cosseno de x sobre o seno de x. Reparem que agora a tangente de 90 ela não existia, né? A tangente de 90 ela tendia a mais infinito. Mas a cotangente de 90 agora existe, ó. A cotangente de π/2
é o cosseno de π sobre 2, que dá 0, seno de π sobre 2, que dá 1. Então, agora a cotangente de π sobre 2 dá 0. Olhem o gráfico aqui. Tá? Onde vai dar o problema agora nessa função? O problema nessa função agora vai ocorrer justamente no zero. Analisem comigo, por favor. No zero, nós teremos cotangente de zero, cosseno de zero, que dá quanto, gente? Cosseno de zero vai dar 1, seno de zero vai dar 0. Então, quando eu faço cotangente de zero, eu também tenho uma indeterminação. Nós falamos, então, que o cotangente de zero, ele tende, tá? Essa seta significa que tende também ao mais infinito. E é isso aqui, ó. Eu vou me aproximando de zero tantas vezes quanto eu quiser. Cada vez mais próximo de zero. E olha o que está acontecendo com o meu y. Ele está aumentando bastante. Então, a cotangente de zero tende a mais infinito. Agora, vamos olhar aqui, que interessante, o que acontece com o nosso π. Tá? Vamos olhar aqui para esse ponto. Quando eu faço cotangente de π, na verdade eu tenho cosseno de π sobre o meu seno de π. Quanto é o cosseno de π? Vamos lá. Seno, cosseno. Ó, π, professor, eu estou aqui. Quanto é que é o cosseno de π? Cosseno de π, professor, é aqui, ó, 1, aqui é 1, aqui menos 1, aqui menos 1. Cosseno de π, professor, vai dar menos 1. Quanto vale o seno de π? Seno de π vai dar 0. Reparem agora, gente, que eu tenho um número negativo dividido por 0. Continua não existindo, ok? Mas eu posso seguir aquela ideia de colocar um número aqui embaixo, tão pequeno, quantas vezes eu quiser. Então, a diferença agora é que eu estou fazendo menos 1 sobre um número tão pequeno, e pode ser tão pequeno quanto eu queira. O resultado, vocês concordam comigo que vai ser também um número muito grande? Só que negativo, né? Então, nós falamos que a cotangente de π, né, ela, na verdade, tende... Qual seria, então, a nossa solução? A cotangente de π, na verdade, ela está tendendo para menos infinito. Tá bom? E como é que a gente representa isso graficamente? Olha, quando ele vai se aproximando de π, tão próximo quanto eu queira, quanto eu desejo, eu vou aumentando o meu y aqui, ó. Aqui eu tinha... Vou tentar fazer sem rabiscar tanto. Vou fazer aqui de preto. Então, continuando para cá. Eu posso me aproximar de π o tanto quanto eu queira, e o meu y, ó, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 1 milhão, ele vai ficando cada vez mais negativo, então ele fica menos infinito. A notação que nós utilizaremos, né, na verdade essa aqui, é limite, tá, da cotangente de x, quando o meu x tende a π, igual a menos infinito. Tá? Então, aqui, já apresentando para os senhores, né, esse lim, que tem um x com uma setinha para o lado, e aqui leva uma função, né, o que está aqui em vermelho, na verdade, nós chamamos de operador. Então, estou apresentando para vocês, por meio das trigonométricas, um operador novo, tá? Que vocês provavelmente não conhecem. O que é um operador? Operador são aqueles botões aí que tem na calculadora dos senhores, né? Calculadora científica, calculadora mais básica, né? O pessoal chama de calculadora da padaria. Operador é todo elemento que você consegue aplicar, né, entre dois números ou entre duas funções que resultem em algum outro elemento que sejam números ou funções, né? Os operadores da soma, né? 2 mais 3 nós sabemos que dá 5. Os operadores da subtração, o 2 menos 3 nós sabemos que dá menos 1. Os operadores do produto, né, 2 vezes 3 sabemos que dá 6. E o da divisão, 2 sobre 3, que sabemos que dá 2 terços. Né? Temos também o operador da radiciação, 2 elevado
exponenciação, desculpa, 2 elevado a 3, tem aquele meme do Facebook, né, que você quer porque quer colocar 6 aqui, mas na verdade 2 ao cubo, a resposta é 8, né? Nós também temos o operador da radiciação, né? Raiz quadrada de 2 ao cubo, né? Que dá 2, aqui é 2, então dá 2 elevado a 3 meios. Então tudo isso aqui é um operador, tá? Soma, subtração, produto, radiciação. Um operador que nós estamos aprendendo aqui no nosso curso agora, então se chama limite. Temos mais outros 2 operadores que vamos aprender, né, juntos. O operador da divisão, olha. O operador da derivada, tá? Ou também chamado de diferenciação, são os diferenciais. E o operador da integração, por meio das integrais. Então, o nosso curso, né, baseado no nosso caneta, baseado aqui nas nossas revisões, além do que temos do ensino médio, ele vai apresentar para vocês 3 novos operadores. Então, é como se, né, a grosso modo, a gente estivesse aprendendo a somar, subtrair, dividir. E esses 3 operadores, eles se chamam limite. Então, teremos um limite de uma função qualquer, quando x tende a uma constante. Nós também falaremos sobre a derivada, né? Derivada de uma função que depende de x com relação ao próprio x, ou então, né, uma derivada de uma função que depende de duas variáveis, x e y, com relação a x, e derivada de uma função x e y com relação a y. E a gente termina o curso falando sobre o outro operador, então, o operador do limite, operador da derivada. A gente chama de derivada ordinária quando só tem uma variável. A gente chama de derivada parcial quando tem 2 variáveis ou mais variáveis, tá? Aqui pode ser x, y, z, ômega, tá? E por fim, o operador da integração. Integração, ele tem esse símbolo aqui que vocês geralmente observam nos violinos aí, ou em apresentações de matemática, né, que o pessoal faz aqueles cadernos com fórmulas. Então, o operador integração, ele é representado por esse símbolo que parece um S. Nós vamos falar por que ele parece um S. E aqui nós também temos uma função, um f de x, dx, tá? O operador da integração é dessa forma daqui. Nós colocamos um S, a função, tá? E o nosso diferencial daqui. Esse f de x nós chamamos de kernel, tá? Kernel, que seria o núcleo do nosso operador. E aqui vocês já sabem agora que eu falei, né? É o incremento, é o diferencial, é o infinitesimal. Tá bom? Esse S daqui, ele vem de uma ideia de somatório. Esse símbolo, acredito que vocês já viram, né? O sigma maiúsculo grego, somatório de uma dada função. Nós vamos falar qual seria a diferença, né? Vamos falar que aqui, para ter uma ideia de algo discreto, né? Algo discreto que você consegue contar. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, é discreto. Algo que varia discretamente é o número de barcos que chegam num porto, tá bom? É o número de pessoas que entram num banco, é o número de pessoas que está numa fila, tá bom? É o número de comprimidos que um determinado paciente deve tomar ao longo da semana. Isso é tudo variável discreta. E a variável contínua, que aí, na verdade, é essa ideia daqui, é algo justamente contínuo. Você não tem ali, ó, pontos, quebras. Você continua, né? Uma função contínua. Você continua entre os pontos. Então, por isso das funções reais serem contínuas, tá bom? Então, aqui, exemplo de variáveis que são contínuas. A altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, tá bom? Tensão, corrente, comprimento, área, volume, temperatura, né? A temperatura de um corpo, a febre, quando a pessoa está com febre. A temperatura da pessoa é uma variável contínua. E aí, gente, todos os nossos números, todas as nossas matemáticas e modelagens, elas se baseiam nos números contínuos e nos números discretos, né? Variáveis contínuas e discretas.
a ideia, né, da nossa história é mudar esse sigma maiúsculo para esse S, porque, né, a gente tende a fazer o processo de continuidade. E aí é como se você pegasse esse sigma, olha só, e alongasse esse seu símbolo. Puxa para cima, puxa para baixo aqui, né? Quando você alonga esse símbolo, então ele vai fazer essa parte daqui, justamente essa parte daqui, ele vai descer, né? E essa parte daqui, essa parte daqui. Por isso, então, nós temos o nosso operador sendo desenhado dessa forma, tá bom? E aí, claro, para cada elemento, né, nós temos a integral simples, né? Temos a integral dupla, temos até a integral tripla. E aí teremos uma função de x, y e z, e 3 incrementos, né? dx, dy e dz. Tá? Então, aqui são os nossos operadores que veremos aí no nosso curso. Limites, derivadas e integrais. Sempre foi assim, professor, quando o Newton, o Leibniz, o Galileu, quando eles estavam estudando, né, que eles criaram o cálculo diferencial integral, quando eles estudavam, eles já desenhavam assim? Era esse o símbolo? Não, não era esse o símbolo não, tá? Esse símbolo nós utilizamos hoje em dia justamente para poder ter uma didática maior, superior, e fique mais fácil de ensinar, aprender e, claro, a transmitir os nossos pensamentos. Mas antigamente, o Leibniz, né, que começou com a ideia do cálculo diferencial integral, ele representava, por exemplo, derivada de uma função qualquer, com relação a x, ele, né, nos seus livros lá, nos arquivos históricos, ele representava dessa forma, ele fazia um quadrado, tá? E aqui ele colocava a função f, ok? E aqui ele colocava um pontinho. Então, isso aqui para o Leibniz significava a mesma coisa. Só que ele, claro, não tinha a ideia de escrever assim. Isso aqui, pessoal, é a parte da matemática que estuda a didática, né? As pesquisas didáticas na parte da matemática. Então, eles vão evoluindo as notações, vão evoluindo o fenótipo da linguagem matemática. Então, pô, cara, ficar escrevendo isso tem um problema. É difícil no caderno e para imprimir isso num livro fica mais complicado ainda, né? Imagina antes que não tínhamos as impressoras a laser, a toner, colocar um quadrado impresso com uma letra dentro do quadrado e um ponto em cima do quadrado, ia ser muito complicado. E aí, claro, escrever um F, um D, um F, uma divisão e um X, fica muito mais tranquilo. A integral era ainda mais complicada ainda. A integral ele fazia um quadrado, tá? Ele colocava o F, o ponto, e fazia um outro quadrado aqui dentro. Então, isso aqui seria a integral de f de x dx. Né? O ponto representando dx e o quadrado interno representando a integral. Então, ficaria mais difícil ainda, por isso que, né, por convenção, nós utilizamos esse símbolo daqui. E essa é a nossa história aí, matemática, relacionada a esse tópico. Deixa eu só pegar uma água aqui, pessoal, rapidinho, por favor. Pronto. Essas obras, tá? Do Newton, Galileu, Leibniz, elas estão disponíveis também nas bibliotecas da UFRJ, na Biblioteca de Obras Raras, que se encontra na ligação ABC do Centro de Tecnologia. As universidades públicas, elas têm essas bibliotecas de obras raras, onde eles têm acesso, né, a alguns livros históricos. Então tem, por exemplo, as cartas do... Como era o nome dele que me fugiu agora? Nossa, esqueci o nome do Darwin.
as mensagens e as cartas do Darwin, quando ele fez as expedições aqui com os jesuítas, passou lá pela terra lá da Letícia, né, Angra dos Reis, passou por Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Essas cartas lá das observações da natureza dos animais também estão nessa biblioteca. Então não é só da área de exatas, não. A área da saúde, a área de ciências humanas também tem diversas cartas lá e documentos. Você tem que usar até uma luva na biblioteca, bem, bem legal. Quem tiver o interesse depois procura saber. Então essa foi a evolução da terminologia matemática, né? Assim como o cotangente, tá, gente? E tangente, seno, cosseno, eles não representavam dessa forma, não. Eles desenhavam, por incrível que pareça, esse elemento aqui, né, de uma forma menor, no texto, para representar que eles estavam calculando a cotangente, seno, cosseno, cotangente. Então, a evolução da linguagem, né, assim como o português, né, que está sempre evoluindo aí, é muito volátil, é muito importante para poder alcançar a didática, né? Claro que algumas vezes nós temos algumas evoluções que perdem informações, mas isso faz parte de qualquer linguagem existente. Ok? Então, continuando com a nossa ideia da cotangente, reparem que quando eu tendo, né? Então vamos trabalhar bastante agora essa ideia de tender, né? Quando eu tenho um limite, tá? De uma função qualquer. Aí eu pego então a variável x e ela vai tender sempre a uma constante, tá? Esse vai ser então o nosso operador, o limite de uma dada função. Essa função ela tem uma variável independente que é o x, e essa variável independente ele vai tender a alguma constante. Aqui vai ser sempre uma constante, um a. Essa constante pertencente aos reais. Pode ser π, 0, 3, 3 quartos, 1 quarto, 99 milhões, pertencente aos reais. Então aqui, olha só, vamos fazer então, para todo esse caso, né? Vamos olhar para cá. Se eu fizer então um limite da minha cotangente de x, quando x tende a zero, quanto vai dar? Mais infinito. Limite da minha cotangente de x, quando x tende a π, quanto vai dar? Menos infinito. Limite da minha cotangente de x, quando x tende a π sobre 2, quanto dá, pessoal, quando tende a π sobre 2? Olhando para o gráfico aí. Quanto vale o seu y, né? O y é o teu cotangente de x. Y é igual a cotangente de x. Quanto vale o seu y? Quanto vale a sua cotangente de x? Quando o x está tendendo a π sobre 2. Zero. Legal, zero. Tá? Todo mundo conseguiu enxergar que deu zero, gente? Pode falar aí, aproveita. Berra aí, comenta conosco, compartilhe. Todos estão vendo por que deu zero? Beleza, Pedro Henrique? Não, eu não. Uhum. Vamos lá, vamos falar de novo então. Você tem que olhar sempre para o nosso desenho aqui do gráfico, tá? Aproveitando que a gente está com o gráfico aqui. Quando você observar isso aqui, Marci, que é um limite, tá, de x tendendo alguma coisa, você vai pegar a ponta do seu lápis no gráfico e vai colocar o seu lápis à direita do ponto. Então, π sobre 2, à direita, então eu estou daqui para cá, né? Daqui para cá. Coloquei aqui, tá? E você vai descendo o seu lápis até chegar no ponto π sobre 2. Você vai fazendo isso aqui. E vai olhando o seu y. Você concorda, Marci, que cada ponto desse aqui tem um y? Esse ponto aqui, ele tem um y que é negativo. Esse ponto daqui tem um outro y que é negativo. Esse ponto tem um outro y. Olha só, o que está acontecendo com y, Marci, quando os meus pontinhos estão descendo e se aproximando de π sobre 2? Eles estão chegando próximo de zero, repare. Eu tinha menos 4, menos 3, menos 2. Quanto mais próximo for do π sobre 2, olha, mais próximo de zero eu fico, tá? Isso aqui nós chamamos de limites laterais. Como é que eu represento que eu estou me aproximando de π sobre 2 pela direita? Eu coloco aqui, ó, x tendendo a π sobre 2,
com o mais em cima aqui. Agora, Marci, olha só. Se eu pegar a esquerda de π sobre 2, daqui para cá. Então, eu pego um ponto daqui, ó, e vou descendo meu lápis, vou descendo, e vou olhando para o meu y. Ó. O meu y era grandão, tá diminuindo, até que quando ele chegar ali no π sobre 2, meu y vai ser quanto? Também vai ser 0. Então, como é que eu faço para representar, né, que está tendendo pela direita ou pela esquerda, usando os sinais de mais ou menos? Então, aqui temos a ideia dos limites laterais. O limite da cotangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita, tá? Ou seja, daqui para cá, vai ser 0. O limite da cotangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, então, pela esquerda vem daqui para cá, também dá 0. Se o limite pela direita for igual ao limite pela esquerda, então, o limite no ponto em si, cotangente de x, quando x tende a π sobre 2, ele justamente vai ser 0. Tá? E aí nós falamos, então, é por este motivo, né? Por que a gente fala que f da função no ponto 3 deu tanto? É porque os limites pela esquerda e os limites pela direita foram iguais. Tá? Quando esses limites são iguais, nós falamos isso aqui, ó. O limite pela esquerda x tende. Deixa eu escrever um pouco menor, né? Limite do cotangente de x pela esquerda é igual ao limite da cotangente de x pela direita. Então, ele vai ser igual ao limite da cotangente de x no próprio ponto, que vai ser igual ao cotangente f de π sobre 2, né? Que é, na verdade, a cotangente de π sobre 2 dá quanto? Dá 0. Por que ela dá 0, pessoal? Porque o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, que é igual ao limite no ponto, que é igual a f no ponto. Então, f de π sobre 2 é a cotangente de π sobre 2 dá 0. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma ideia inicial de algo chamado limites laterais. Ok? É o limite pela esquerda do ponto, pela direita do ponto. Vamos ver se ficou claro, então, de novo. Vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui, pessoal. Estamos olhando graficamente aqui. Quanto é que seria, então? Vamos escolher um aluno aqui. Felipe Bertucci. Se eu fizer aqui o limite, então, olha só, da cotangente de x, quando meu x tende a π. Quanto é que seria aí, olhando para o gráfico, Felipe? Vou bebendo uma água aqui enquanto isso. Felipe tá aí? Ana Luísa tá aí, Ana? Oi, pode falar, Letícia. Letícia levantou a mão. Qual foi a pergunta mesmo que eu não consegui ouvir? É para quê? Para π? Eu perguntei, olhando para o gráfico aí, Letícia, quando sua função cotangente ela se aproxima de π, qual vai ser o valor de y? Qual vai ser o valor do limite? Olhando para o gráfico aí. Para menos infinito? Não entendi, não. Então, você... Acho que é mais infinito. Legal, foi legal a ideia da Letícia, eu não tinha pensado nisso. Então, Mas, professor, tipo assim, não tem que estar no eixo Y? tem que estar no eixo Y. Isso, tem que estar no eixo Y. A Letícia trouxe uma coisa interessante para a gente, pessoal. A Letícia falou que quando vai para o π,
ela falou menos infinito. E a Ana falou mais infinito. Por quê, né? O que aconteceu aqui? Foi algo interessante. Não tinha visto. Olha, quando a Letícia respondeu menos infinito, foi por quê? Porque a Letícia está olhando da esquerda para a direita. Nem foi, professor. Na verdade, eu chutei. Mas então, ela olhou da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, ó, ela estava aqui. E, de fato, da esquerda para a direita, vale menos infinito. Então, quando tende a π pela esquerda, dá menos infinito. E a Ana? A Ana chutou também? A Ana chutou também, mas ela falou que ela olhou pela direita, da direita para a esquerda. Tá? Claro que eu sei que vocês não chutaram, pessoal, uma brincadeira. Mas da direita para a esquerda, limite da cotangente de x, x tendendo a π, pela direita, o que acontece aqui? Pela direita, então, eu vou olhar para cá. E aí, olha lá, de fato dá um mais infinito. Né? Se pela direita deu mais infinito, pela esquerda deu menos infinito, vocês concordam que são valores diferentes. Então, a função no ponto π, ela não existe. E, de fato, pelo gráfico, vocês estão vendo isso, né? Nessa reta aqui, x igual a π, a função não existe. Não existe cotangente de π. Assim como não existe cotangente de zero. Assim como não existe cotangente de 2π. Tá? A função explode aqui. Nós chamamos de assíntotas. Tipo, isso que eu ia perguntar. A função, ela tem que passar pelo número, né? Tem que passar pelo número. Ponto. Pelo ponto, sim. Mas ela tem que passar pelo ponto, sim, Ana. Só que, se eu tenho uma assíntota vertical ou horizontal ali no meio do caminho, a função que está representada aí em preto, ela não passa. Ela só vai tender. Tá? O preto aqui nunca vai encostar no roxo. O preto aqui nunca vai encostar no roxo. Aqui, ó, o preto nunca vai encostar no roxo e o preto nunca vai encostar no roxo. Ele nunca cruza aquilo ali. Ele, no máximo, vai se aproximar, ele vai tender aquele valor. Tá? Assim como nós temos, olha, f de x igual a 1 sobre x. Né? Como é que é o gráfico dessa função? Ela é assim. Essa parte daqui, essa nossa hipérbole, né? O nome dessa curva é a hipérbole. Esse carinha aqui que agora eu estou fazendo em roxo, ele nunca vai cortar nem o eixo x e nem o eixo y. Nunca toca. Então aqui nós temos duas assíntotas. Temos uma assíntota horizontal, porque é horizontal. A assíntota, vou escrever AH, tá? A assíntota horizontal, aonde que é a assíntota horizontal? No y igual a 0. E temos também uma assíntota vertical no meu x igual a 0. Onde é que está o x igual a 0? Está aqui, ó. Tá? Ela nunca toca esses pontos. No nosso caso aqui da cotangente, pessoal, nós só temos assíntotas verticais. Né? Onde é que estão as assíntotas verticais? X igual a 0, x igual a π, x igual a 2π. Repare que está indo de π em π, né? 0 a π, π 2π, 2π, 3π vai estar aqui. Oi, Camila. Camila levantou a mão. Pode falar, Camila. Oi, aqui, e no 3π sobre 2 fica igual o π sobre 2, tipo, também é 0? 3π sobre 2 fica igual a π sobre 2, porque também é 0, aqui e aqui. Porque, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, cotangente de 3π sobre 2 dá 270 graus, né? Seria esse ponto daqui. Seno e cosseno. Então, seria cosseno de 3π sobre 2 sobre seno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, olhando para cá, quanto é que dá? Cosseno de 3π sobre 2, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0. Então, o cosseno de 3π sobre 2, ele vale 0.
O seno de 3π sobre 2, ele vale menos 1. Então, 0 dividido por menos 1 vai dar 0. Por isso que ele toca aqui, né? Essa parte aqui esse ponto aqui, o meu x é igual a 3π sobre 2 e o meu y é 0. Aqui o meu x é igual a π sobre 2 e o meu y, ele é 0. Tá bom, Camilo? Tá bom, obrigada. Ok, sem problemas. Então, dissecamos aí cotangente, né? E, claro, representando para vocês pelo círculo trigonométrico, pessoal, a cotangente representa qual arco, né? Qual comprimento de arco. Então, novamente, ó, temos a novidade do seno, temos o nosso cosseno, temos a nossa tangente, temos agora a nossa cotangente aqui, ó. Cotangente está aqui. Ok? Então, vamos fazer um ângulo qualquer aqui. Vou pegar aqui assim. Ok? Quem vai ser o meu seno? Vamos tentar fazer com cores diferentes. O seno vai ser esse tamanho daqui, tá? Aqui eu tenho um ângulo beta. Quem vai ser o meu cosseno? O meu cosseno, vou fazer em azul, vai ser a projeção daqui, esse comprimento daqui. Quem vai ser a minha tangente? A minha tangente vai ser esse carinha daqui, ó. Tamanho desse cara daqui. Quem vai ser a minha cotangente? A minha cotangente, ela vai ser esse cara. Opa, mudei a cor, né? Minha cotangente vai ser esse carinha daqui. Ok? O que vocês já estão observando é que seno e cosseno, ele de fato aqui pelo círculo trigonométrico é limitado entre 1 e menos 1. 1 e menos 1. Agora, tangente e cotangente, a gente não tem mais limitação, né? Reparem que seno e cosseno nunca vão para o infinito. Agora, tangente e cotangente, por serem divisões, a gente tem essa ideia. Porque, olha aqui, olhando para a tangente, pessoal, eu posso ter, ó, qualquer valor aqui, qualquer valor para cá. Olhem, por favor, agora para a cotangente. Igual, né? Eu posso ter qualquer valor para cá, qualquer comprimento para cá, qualquer comprimento para cá. Então, reparem que seno e cosseno são limitados entre menos 1 e 1, tá? Ah, professor, mas se for 2 seno de x, aí vai ser limitado entre menos 2 e 2. Mas estamos trabalhando aqui com a função de amplitude 1, tá? Então, seno e cosseno é limitado entre menos 1 e 1. Tangente e cotangente já não é mais limitado entre menos 1 e 1, não. É limitado entre menos infinito e mais infinito. Né? Olha lá. Menos infinito e mais infinito. Ok? E aqui está a nossa representatividade por meio do comprimento. A secante, pessoal, professor, eu sempre confundi. A secante, então qual é a dica? Para não errar. A secante é a dica reversa, né? Secante lembra o quê? Lembra seno, não lembra seno? Porque é C, né? Secante lembra seno. Mas, na verdade, é o inverso do cosseno. Tá? E a cossecante? A cossecante, professor, não lembra cosseno? Lembra cosseno. Lembra cosseno, mas, na verdade, é o inverso do seno. Ok? Então, lembrem da lógica inversa. Secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Cossecante parece o cosseno, mas é o inverso do seno. E aí você não erra mais. Ok? Reparem que a secante, a representação dela por meio do comprimento, ela já é com essa reta aqui, que faz o quê? Ela secciona o círculo trigonométrico em um ponto. Tá? Seccionar é passar, né?
uma ou mais vezes, passar somente uma vez, né, seccionar significa passar somente uma vez de forma tangente ao círculo trigonométrico. E aí o comprimento que você está relacionado é esse daqui, ó. Daqui é como se fosse o cosseno, né? Só que um pouquinho depois, que aqui está a nossa secante. Ah, professor, se fosse um ângulo que seja aqui. Aí, cara, né? A sua secante, então, vai ser assim. E olha que legal, né? A nossa secante, por ser uma divisão, né, que é 1 sobre o meu cosseno, também não é mais limitada entre menos 1 e 1. Né? Não existe. Na verdade, ela nem existe entre menos 1 e 1. Aqui, olha que interessante. Não existe nenhum ponto da função nesse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 1. Ela não existe. A imagem é y menor ou igual que menos 1, que é daqui para cá. Menor ou igual, então ele inclui. Ou y maior ou igual a 1, então inclui 1 também para cima. Tá? Mas entre menos 1 e 1, a função nem existe. Ok? Então aí está o nosso gráfico da secante. Olhando para cá, pessoal, vamos ver se vocês entenderam a ideia das assíntotas. Falem, por favor, quais são as assíntotas verticais. Então, vou dar a dica aqui. Temos x igual a tanto e x igual a tanto. Temos duas assíntotas. Falem quais são as assíntotas verticais aí. Π sobre 2 e 3π sobre 2? Isso, π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso quer dizer que não existe secante de π sobre 2, nem secante de 3π sobre 2. Mas o limite da secante, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, vai dar quanto? Pela esquerda vai dar quanto, pessoal? O limite de secante de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, quanto é que vale pela esquerda? Mais infinito. Mais infinito. E pela direita, limite da secante de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita eu vou olhar para cá, ó. Pela direita vai dar menos infinito. Ok? No π sobre 2, ela não existe, é uma assíntota vertical. Mas, Agora, professor, tipo assim, se você perguntar o limite, aí você vai falar da esquerda ou da direita, é isso? Vou ter que perguntar se você vai tender pela esquerda ou pela direita. Porque foi exatamente o problema da Letícia, né? Eu perguntei lá, quanto é que vale para o π? Aí a Letícia olhou por aqui e falou menos infinito, e acertou. Você olhou pela direita e falou mais infinito, acertou também. Né? Então eu tenho que, nesse caso aqui, se eu não falar se é pela esquerda ou pela direita, as duas respostas vão estar corretas, né? Porque você pode olhar do jeito que você quiser. Mas se eu falar para você, ó, pela esquerda, então você só pode me responder menos infinito, e aqui pela direita só pode responder mais infinito. Tá? Aí, Ana, aproveitando então que você falou com a gente, a assíntota horizontal, Ana. Aqui nós temos duas assíntotas horizontais, y igual a tanto e y igual a tanto. Quais seriam as nossas assíntotas horizontais aí? Olhando para o gráfico. Olha aí direitinho e vê onde é que a função não encosta horizontalmente. Não sei, 1. Isso, 1. Y igual a 1. E qual é a outra? Não sei qual seria a outra. Vai ser menos 1. Olha lá, ela também não encosta no menos 1. Tá vendo que, reparei, olhando aqui para a nossa curva preta, né? Quando ele vai... Já deixa você falar já, Raquel, só um minutinho. Quando ela vai se aproximando do x igual a 0, olha o meu y se aproximando de 1. Agora, quando eu vou me aproximando de π, olha que legal. Ele se aproxima de menos 1. São tipo as três linhas. Isso aí. Então nós temos, olha, a assíntota
horizontal y igual a 1, a horizontal y igual a menos 1, e a vertical x igual a π sobre 2, e a vertical x igual a 3π sobre 2. Oi, Raquel. Pode falar, Raquel, por favor. O senhor acabou respondendo a minha pergunta, que eu ia perguntar sobre acítona, mas o senhor acabou respondendo. Obrigada. Isso, são essas acítonas aí. Oi, Milene. Pode falar, Milene. Professor, tem como você explicar esse negócio de direita e esquerda de novo? Porque não Posso sim. E Posso outra sim. coisa, aqui não está encostando no 1? Ou não tem problema encostar no 1? Encostar no horizontal. Aqui, né? Isso. Sim. Ela tende para o 1. Ela vai tender para o 1. Aqui, se você fizer, olha só. Eu vou te mostrar por que nesse caso aqui ela vai encostar. Cadê? Apagar. Vamos fazer aqui, então. A secante. Esse ponto aqui seria a secante de 0, concorda, Milene? É Milene, né? Milene, isso. Então, secante de 0 vai ser 1 sobre cosseno de 0. E 1 sobre cosseno de 0, cosseno de 0 dá 1, 1 sobre 1 dá 1. Reparem que aqui ela toca de fato. Tá? Ela encosta aqui. E isso também acontece, Milene, aqui, olha. Olha, por favor, esse ponto aqui. Secante de π. Secante de π é 1 sobre cosseno de π. Quanto é que vale o cosseno de π? Seno, cosseno. Π eu estou aqui. Cosseno de π vale esse comprimento daqui, que é menos 1. Então, cosseno de π vale menos 1, secante de π vale menos 1. Repare que ele também encosta aqui, olha só, Milene. Tá bom? Tem aqui e tem aqui. Então, vamos lá, adiantando o que a Milene já observou aqui. Nas assíntotas verticais, pessoal, assíntotas verticais, x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, a função não vai encostar. Como eu falei lá, não encosta. Não encosta. Não encosta aqui. Não encosta aqui. Nas assíntotas horizontais, pessoal, a função pode encostar sim, tá? Horizontais. Y igual a 1, y igual a menos 1. Ela vai poder encostar em determinados pontos. Tá? E em outros pontos, talvez ela não encoste. Então, aqui, o que é interessante é que no nosso caso, o gráfico aqui, reparem que se eu perguntar para vocês, né, qual seria o limite de secante de x quando meu x tende a π, repare agora, Ana, Milene e Letícia, que se eu perguntar para vocês limite da secante de x quando x tende a π, eu não preciso falar se tende pela esquerda ou pela direita, porque vai dar sempre menos 1. Se você olhar pela esquerda, você vê que está se aproximando de menos 1. Se você olhar pela direita, você vê que está se aproximando de menos 1. Agora, se eu falar o limite da secante de x, quando o x se aproxima de π sobre 2, aí eu tenho que falar. Porque se for pela direita, então vai ser menos infinito. Se for pela esquerda, aí vai ser mais infinito. Tá bom? Então, adiantando aí para a Milene e para os outros alunos, as assíntotas horizontais eu posso encostar o ponto sim, justamente porque aqui ó, faz parte da minha imagem. Tá? É menor ou igual, maior ou igual. Mas na vertical eu não encosto. Oi, Ana. Entendeu, Milene? Pessoal, ainda estou meio confusa. Onde que está a direita e a esquerda, exatamente? Sim. Então eu vou abrir aqui a câmera, calma aí. Também estou me confundindo nessa parte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar isso aqui. X igual a π sobre 2, tá? Então aqui é a reta verde. Deixa eu ficar na frente da luz.
Então aqui a gente tem a reta verde representando x igual a π sobre 2, tá? A reta indo para cima e para baixo. Quando eu falo para você x tendendo a π sobre 2 mais, né? X tendendo a π sobre 2 pela direita, você vai olhar para cá. Talvez a câmera esteja espelhada aí, mas eu estou pegando meu braço direito, tá? Então levantem aí a caneta, peguem seu braço direito, e aí você está à direita de π sobre 2. Você vai olhar para cá. Então, se eu tenho um gráfico aqui, chegando perto, né? Se eu tenho um gráfico fazendo isso, ele está tendendo a menos infinito pela direita de π sobre 2. Tá? Se o gráfico fizer isso, ele está tendendo a mais infinito à direita de π sobre 2. Agora, à esquerda. Você segura a sua caneta com a sua mão direita. À esquerda, você vai olhar para cá. Com a sua mão esquerda, à esquerda desse seu π sobre 2. Se o seu gráfico for fazer isso, então, à esquerda de π sobre 2, quando ele tende a π sobre 2 pela esquerda, ele vai para mais infinito. Se o seu gráfico fizer isso, então, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, tá? Ele vai para menos infinito. É porque talvez dê a ideia errada para vocês, que quando eu falo à esquerda, eu estou à esquerda e vou para a direita, tá? E à direita, eu estou à direita e vou para a esquerda. Mas a ideia é que você olhe pela direita e olhe pela esquerda. Então, eu vou fazer graficamente aqui de novo para vocês. Deixa eu apagar aqui toda a tinta. Olhando aqui, pessoal, novamente, para o π sobre 2. Quando eu falo limite da secante de x, quando x tende a π sobre 2 mais, por que mais, professor? Isso aqui significa valores maiores do que π sobre 2. Quais são os valores maiores do que π sobre 2? Qualquer ponto que está aqui, ó. E aí vai pegando. Pega esse ponto daqui, pega esse ponto e vai olhando para o gráfico. Né? Aqui é o y. O y está ficando cada vez mais negativo. Então aqui, ó, menos infinito. Agora, quando eu falo limite da secante de x, quando x tende a π sobre 2, esquerda, então, olha só, pela esquerda, por que menos? Porque eu estou pegando valores menores do que π sobre 2. Então, ó, todo mundo que está aqui. E aí vai olhando para o gráfico, olha, pegou esse ponto, está aqui. O que está acontecendo com o gráfico? Ele está aumentando. Então, por isso que pela esquerda vai dar mais infinito. Nossa, mas o gráfico ele de baixo ele não está subindo e descendo? Não sei, está meio confuso na minha cabeça. Qual? É uma parábola? O de baixo aqui, essa parte daqui? É. Sim, ele sobe e desce, ele aumenta e diminui. Só que quando você está fazendo o limite, você só vai olhar para um ponto específico. Então, por exemplo, se eu falar, Ana, o limite do seu gráfico aqui, da sua secante, quando o meu x está tendendo para o π, pela direita, então, π pela direita, você sabe que são esses pontos daqui. Aí você vem pegando, ó, da direita para a esquerda. Então, pego aqui. O que está acontecendo com o meu y? Está diminuindo e está se aproximando de quem? De menos 1. Ah, eu tenho que, tipo, ir sempre do sentido mais longe do ponto até o ponto que eu quero. Essa é a ideia. Ah, tá. Secante de x tendendo a π pela esquerda. Pela esquerda, pessoal, pontos menores do que π. Então, todo mundo que está aqui, ó, todo mundo aqui é menor do que π. Aí eu vou lá pegando os pontos e olhando o y. Então, vamos lá. Peguei esse ponto daqui, tinha esse y bem negativo. Peguei esse ponto. Quando ele vai se aproximando, está indo também para o menos 1. Tá, então é isso que acontece. Ficou mais claro, Milene, Ana, Marci, Lucas, Camila, Raquel? Entendi. Beleza? É porque você está à direita se aproximando daquele ponto pela direita, né? Você se aproxima desse ponto pela direita. Então, para se aproximar pela direita, você vem da direita para a esquerda. E pela esquerda, você se aproxima daquele ponto pela esquerda.
Então, você vem da esquerda para a direita. Tá? Ok? E ela é uma função par, né, gente? Aqui, ó. Ela tem simetria, né? Então, ela se repete aqui. Aí, aqui nós temos outra assíntota. Outra assíntota, outra assíntota. Aí, aqui ela vai fazer isso daqui. Nós temos outra assíntota aqui. E aqui ela vai fazer isso daqui. Tá? Então, é uma função par. Se é uma função par, f de x é igual a f de menos x. Se fosse ímpar, f de x é igual a menos f de menos x. Ok? Então vamos olhar aqui a nossa cossecante. Cossecante parece com cosseno, cossec, só que na verdade é o inverso do seno. Então vamos lá. Vamos juntos então. Primeiramente a representação gráfica, né? Você vai ter aqui um ângulo alfa, um ângulo beta qualquer. Esse cara daqui vai ser o seu secante, a sua secante. Esse cara daqui vai representar a sua cossecante, tá? Esse cara daqui vai representar a sua tangente. E esse cara daqui vai representar a sua cotangente. Reparem que todos têm um significado ali físico. Okay? Então, cossecante, o inverso do seu seno, né? Aí vamos lá, então, para a ideia do limite. Qual será, então, o limite da cossecante de x quando meu x tende a π pela direita? Quanto é que dá? Esse menos infinito. Pela direita, vamos olhar aqui, pela direita, então pego o ponto π à direita. À direita, então a gente vê aqui, pego os pontos aqui, pego aqui, pego aqui, pego aqui. De fato, ó, tá indo lá para baixo. Então, certinho, menos infinito. Menos infinito. O limite da nossa cossecante de x, quando x tende a π pela esquerda, quanto é que seria, então, pela esquerda? Aí seria mais infinito. Seria mais infinito, né? À esquerda eu pego valores menores do que π, então é todo mundo que está aqui. E vou olhando para o meu y. Ó, começou a crescer, começou a crescer. Estou com y bem grande, mais infinito. Tá? Ok, gente? E se fosse, por exemplo, o limite da nossa cossecante de x, quando x tende a π sobre 2? Vai dar 1. Legal, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, ó. Pela direita. Então, ele vem para cá, tá indo para o 1. Pela esquerda, vem para cá, vem para cá, vem para cá, tá indo para o 1 também. Tá? E aqui, ó, o limite da nossa cossecante de x, quando x tende a 3π sobre 2, quanto é que vai dar esse? Menos 1. Vai dar o menos 1. Exatamente. Vai dar aqui o nosso menos 1. Tá? Reparem que assim como a secante, a cossecante ela não existe, olha, entre menos 1 e 1. Aqui a nossa imagem. Ela é ou menor ou igual que menos 1, ou maior ou igual que 1. Tá bom? Mestre, duas coisinhas aí importantes que eu olhei ali e tô meio confuso. Se eu falo que a cossecante
é o inverso do seno. Mas na aula passada a gente falou que inverso, a função inversa, seno menos 1, não é 1 sobre seno, né? O que acontece aqui quando a gente está trabalhando de função trigonométrica, tá? Quando eu falo inverso do seno aqui para cossecante, eu estou abusando da notação, né, da palavra inverso, né? Aqui a gente fala inverso, mas seria não posso falar, um abuso de notação, né? Porque na verdade o certo seria o cossecante é 1 dividido pelo seno. Né? Nós falamos inverso porque nós temos a ideia de que o inverso seria esse 1 sobre o seno. Mas na verdade, né, quando a gente fala inverso, o termo inverso significa o arco, tá? O arco seno. Então, o inverso do seno menos 1 de x, né? Na verdade é o arco seno. Agora, seno de x elevado a menos 1, aí é o que nós chamamos do inverso, né? 1 sobre seno de x. Tá? Então, por favor, não confundam. Aqui, a função inversa do seno é o arco seno. Tá? Arco seno é a função inversa do seno. Função inversa. O inverso do seno, nós chamamos, né, um abuso de notação, 1 sobre o seno. Tá? Então, quando eu falo cossecante, eu falo que é o inverso do seno. Tá? Não é para pensar, quando eu falo inverso do seno, né, como sendo assim, cossecante. Ah, o professor falou que cossecante é o inverso do seno. Então, seria seno menos 1 de x. Seria arco seno. Não é isso, tá, pessoal? Quando eu falo de cossecante e de secante, e eu estou falando que cossecante é o inverso do seno, eu estou querendo me referir a isso aqui. E que a secante é o inverso do cosseno, eu estou me referindo a isso aqui, como inverso. Agora, quando eu falo sobre função inversa, a função inversa do seno, que eu represento com o menos 1 aqui, novamente, é o arco seno de x. E a inversa de seno de x, que seria seno de x elevado a menos 1, aí é 1 sobre seno de x. Tá? Então, tem esse abuso de notação, esse abuso de linguagem que o pessoal fala e utiliza, que está correto, tá bom? Mas gera algumas dúvidas. Então, só para deixar aí claro para todos. E a outra observação também é com relação a esse K aqui, né? Ninguém perguntou. Capi aqui também. Tinha outros capis na outra aula. O que é isso, tá? O K, ele é um número pertencente ao inteiro. Então, ele pode ser menos infinito, reticências, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências, mais infinito. Tá? Por que isso, professor? Porque lembra que nós estamos trabalhando no círculo trigonométrico? E eu falei que no círculo trigonométrico eu tenho o giro, né, anti-horário, ele é representado como sentido trigonométrico. Sentido trigonométrico. Então, se eu rotacionei no sentido trigonométrico, é o sentido anti-horário. E aí eu falei para vocês, pessoal, na verdade, a gente pode rotacionar quantas vezes forem o nosso desejo, né? Pode ser uma rotação, então vai ser de 0 até 2π. Meia rotação de 0 até π, tá bom? Duas rotações, então de duas rotações eu vou ter 0 a 2π, depois 3π, 4π, tá bom? Então, dependendo do número de rotações, a gente muda o nosso domínio, tá? Então, o π pode ser 0, desculpa, o k pode ser 0, 1, 2, 3. Se o k for 0, eu não rotacionei. Se o k for 1, 1π, eu dei meia rotação. Se o k for 2, 2π, uma rotação completa. Se o k for 3π, vai ser uma rotação e meia. 4π, duas rotações. E eu falei que ele é inteiro, pessoal. Então, ele pode ser menos 1.
Quando K for menos 1, significa o quê? Significa que eu estou dando uma rotação. Aqui, ó. Quando K for menos 1, na verdade eu estou rotacionando assim. Eu parto daqui sempre. Só que menos 1, então é menos π. Menos π eu parei aqui. K igual a menos 2, então eu parto daqui e eu paro aqui, menos 2π. Eu só rotaciono no sentido antitrigonométrico, que seria o sentido horário. Tá? Então essa é a observação para falar para os senhores. Do Kπ. Então reparem, o domínio é qualquer x pertencente às reais diferente do Kπ. Quando K for 1, então eu vou ter π. Reparem, π está fora do domínio, a função não existe aqui. A cinta está vertical. 2, K igual a 2, 2π. 2π, a função não existe também aqui. K igual a 0, x igual a 0, também não existe aqui. Então, por isso que na função trigonométrica, por ser funções cíclicas, né, periódicas, a gente coloca o Kπ multiplicando, né, uma constante multiplicando π, para justamente simbolizar que eu posso dar tantas voltas quanto forem necessárias, no sentido trigonométrico, que é quando K for positivo, e no sentido antitrigonométrico, quando K for negativo. Então, essa é a nossa observação. Ok? E aí vem o que o pessoal odeia, né, que são as relações entre funções trigonométricas. O que vocês têm que saber daqui são essas duas linhas, tá? Mas a gente apresenta todas as relações para que vocês tomem nota, né? O seno, então, novamente, é o inverso da nossa cossecante, ou a cossecante é o inverso do seno. Tá? A secante é o inverso do cosseno, ou o cosseno é o inverso da secante. E a tangente é o inverso da cotangente, assim como a cotangente é o inverso da tangente. Professor, eu aprendi ao contrário. Então, é a mesma coisa. Cossecante de x é 1 sobre o seno de x, que nós abusamos da notação e falamos que é o inverso do seno. E o seno, então, eu posso passar para cá e para cá. Né? Para cá e para cá. Então, seno é 1 sobre o cossecante. Isso aqui qual é a aplicação da nossa disciplina, né? Poder representar esse termo como esse termo, ou esse termo em função desse, ou esse em função desse, vai facilitar nas simplificações das expressões, né? Algumas vezes as expressões vão ficar complexas, e aí você vai lembrar, a cossecante eu posso representar como 1 sobre seno, ou então o seno como 1 sobre cossecante. E aí você vai poder simplificar as suas contas. Então, vai ser produtivo, tá bom? Claro, né, pessoal? Essa aqui eu falei que vocês provavelmente já sabem. Essa também, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Ok? Isso acho que não é novidade. E os desmembramentos, né? Se eu multiplicar por 2 seno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x, vai ser igual a 2, né? Menos 3 seno ao quadrado de x menos 3 cosseno ao quadrado de x vai ser igual a menos 3. Eu posso multiplicar aqui por um número real e aqui também por um número real, tá? Então não se esqueçam. Essas outras relações aqui, elas talvez já não sejam tão intuitivas para vocês, mas como é que eu alcanço essas relações? Você vai pegar a relação básica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Aí você vai falar, vou dividir todo mundo aqui por seno ao quadrado. Então, se eu dividir por seno ao quadrado, vai ficar assim. Se eu dividir por seno ao quadrado, vai ficar assim. Se eu dividir por seno ao quadrado, vai ficar assim. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai dar 1. Mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, olhem para cá. Cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, isso aqui não é igual do que cosseno de x sobre seno de x ao quadrado. Só que cosseno sobre seno é cotangente. Cotangente. Cotangente de quê?
de x ao quadrado. Cotangente ao quadrado. Então, cossecante ao quadrado sobre seno ao quadrado é a cotangente ao quadrado. Tá aqui, ó, 1 mais cotangente ao quadrado. 1 sobre seno, pessoal, não é a cossecante? Então, ao quadrado é a cossecante ao quadrado de x. Professor, e como é que eu faço se eu dividir por cosseno? Vai dar diferente, né? Mas é o mesmo raciocínio. Eu posso dividir todo mundo aqui por cosseno. O que vai acontecer quando eu divido todo mundo por cosseno? Cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. Tá aqui. Cosseno sobre cosseno vai dar 1. 1 sobre cosseno vai ser a secante ao quadrado. Então, aqui está as duas relações. Tá? Essa aqui você já sabe. Se eu dividir todo mundo por seno ao quadrado de x, eu vou ter essa expressão. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, eu vou ter essa expressão daqui. Tá bom? Então, sabendo essas 3 primeiras linhas daqui, pessoal, vocês resolvem qualquer problema trigonométrico. Ok? O que seriam essas 2 últimas linhas daqui? Foi o que eu falei na aula retrasada, né? A relação de translação de funções trigonométricas, né? O seno de x, na verdade, é o cosseno atrasado de π sobre 2, né? O cosseno também é o seno atrasado de π sobre 2. E a tangente é a cotangente atrasada de π sobre 2. Como é que eu posso constatar isso, professor? Utilizando as nossas fórmulas de adição e subtração de arcos, né? Seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. Cosseno de A menos B, cosseno A cosseno B, né, mais seno A seno B. E aí, sabendo esses dois, claro, você chega na tangente. Ok? E sabendo a tangente, você chega na cotangente. Essas são as nossas relações entre funções trigonométricas, tá bom? Bem útil também na resolução de limites, pessoal. Vocês vão ver que uma das primeiras partes de resolução de limite é simplificar a expressão. Tá? Assim, da cotangente, cossecante, nós falamos rapidamente porque eu levo o gráfico. Mas nem sempre você vai ter o gráfico ali para observar. Então, vai lhe restar somente simplificar a função. Então, aí, se for uma função trigonométrica, vai ter que trabalhar com alguma função, alguma fórmula de adição ou subtração. Aqui já são os ângulos duplos, né? Seno de 2A, cosseno de 2A. Como é que eu chego nessas relações, né? Fazendo y igual a x. X mais x, 2x. Então, seria seno de x, cosseno de x, mais cosseno de x vezes seno de x. Então, seno de 2A dá o quê? 2 seno de x, cosseno de x. É o famoso seno de 2x, 2 seno A, cosseno A. Cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Tangente de 2A é só chegar aqui e colocar x mais x. Substituir o y por x. Okay? Então, aqui estão as nossas relações. São as fórmulas de ângulos duplos. Ok? E para finalizar, a gente tem aí a soma, diferença e produto de funções trigonométricas. Então, a gente consegue representar qual é a diferença disso para isso, né? Preste atenção, então. A diferença disso para isso é que aqui nós temos soma, diferença e produto de funções trigonométricas. Então, eu somo um seno de um valor, seno de 40, com um seno de um outro valor, seno de 40 mais seno de 30. Aqui eu faço seno de 30 mais 40. Aqui eu faço seno de 30 mais seno de 40. Aqui eu faço cosseno de 30 mais 40. Aqui eu faço cosseno de 30 mais cosseno de 40. São duas coisas completamente distintas. Ok? Então, isso é importante também saber que é possível realizar esse passo a passo.
A gente não pode esquecer, né, claro, dos ângulos notáveis, pessoal. Seno de 30, seno de 45, seno de 60. Claro, né, π sobre 2, né? Quem mais? 2π. E, obviamente, o zero, né? Aqui a gente tem uma volta completa. Então, é muito importante a gente entender tudo isso aí. Seno de 30, 45, 60, π sobre 2, 2π e 0. São os nossos ângulos notáveis, tá? Se for um ângulo maior do que 360, qual é a dica? Você já sabe que é uma volta maior, né? Eu tenho maior do que uma volta. Se for 390, então eu sei que é uma volta mais o complementar de 360. Então, o que você faz? Você subtrai um ângulo maior do que 360 de 360. 720. Você vai fazer 720 é maior que 360. Então eu faço 720 menos 360. Já vou saber qual é o complementar ali. Quantos ângulos eu tenho que andar, quantos graus eu tenho que andar, além de 360 graus. E aí não tem mistério. É fazer a representação ali do seu ângulo. Tá bom? Então aí a gente finaliza com os conceitos de trigonométricas. Plotem, por favor, esses gráficos aí no GeoGebra. E a gente já continua, então, na próxima aula, que vai ser já na semana do ano que vem, com relação à nossa parte de limites, né, que é justamente a novidade, acredito, para todos aí do nosso curso, os limites trigonométricos. Pode finalizar, por favor, então, Maria Clara Velasco, a gravação.